Eu começo perguntando, já que a gente vai tratar de uma dessas doenças, para a gente entender bem, perguntando sobre o que seria o mal de Alzheimer, para quem ainda não tem conhecimento, o que seria essa doença, o que ela provoca nas pessoas. Boa tarde para você, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e podermos conversar, né, sobre a doença de Alzheimer, doença muito comum na população idosa, mas que muitas vezes não é diagnosticada por falta de informação e falta de conhecimento. Bom, a doença de Alzheimer, ela é uma doença neurológica, né, degenerativa e progressiva, o que quer dizer que piora com o passar do tempo e acomete principalmente a memória. Não só isso, mas principalmente a memória, mas pode acometer também a linguagem, o comportamento e o humor. Quanto mais vivermos, né, quanto maior o tempo de vida, maior o risco de desenvolver Alzheimer. Por isso, é uma doença que acomete majoritariamente os idosos. Eu queria também, com sua ajuda, entender quais as formas de identificar, descobrir essa doença quando a gente sabe que uma pessoa está desenvolvendo o mal de Alzheimer e é uma doença que não teria tratamento ou cura. Isso. O principal sintoma da doença de Alzheimer é o comprometimento da memória, ou seja, é aquela pessoa que começa a esquecer, começa a ser repetitivo, né? Conta várias vezes a mesma história, pergunta uma coisa e poucos minutos depois esquece e pergunta novamente, né? É aquela pessoa que por vezes não grava o dia da semana, não grava o ano, e esse esquecimento ele deve ser grave o suficiente para comprometer as atividades dessa pessoa. Ou seja, é aquela pessoa que, por estar esquecendo, começa a prejudicar o seu dia a dia, né? Que vai depender do grau de atividade que essa pessoa possa ter. Por exemplo, uma dona de casa. Uma dona de casa vai começar a esquecer as panelas no fogo, né? Vai esquecer que colocou sal e aí coloca sal novamente. Vai esquecer que colocou açúcar e aí colocou o açúcar novamente. Vai ter uma maior dificuldade de fazer os alimentos que antes fazia com maestria e agora o tempero não vai ser mais o mesmo, né? Se for uma pessoa que trabalha, por exemplo, em comércio ou tem outras atividades, então vai começar a ter prejuízo nessas atividades, né? Justamente por conta do comprometimento da memória. E como você falou muito bem, é uma doença que não tem cura. Quando a gente fala de Alzheimer, né, a gente fala mais em prevenção, é o correto, é a gente tentar fazer medidas para prevenir. Depois que está estabelecido o Alzheimer, a gente vai tentar reabilitar e vai tentar usar medicações que possam fazer com que essa doença não evolua de forma tão rápido. Mas ainda não temos disponíveis medicações que vá curar e que vá impedir que essa doença progrida. Por isso, o mais importante é prevenirmos. Tem algumas formas de prevenir, como as pessoas podem fazer, se identificar que algum familiar está desenvolvendo algo parecido com essa doença? Sim, veja, a partir do início dos sintomas, o paciente ele deve ser visto, né, deve ser avaliado, principalmente para identificar se trata-se de uma doença de Alzheimer ou se tem outras doenças, né, outras condições que também podem provocar esquecimento. Então, é imprescindível passar por uma avaliação com um médico capacitado para tratar a doença de Alzheimer, para diagnosticar a doença de Alzheimer. A partir do diagnóstico, né, um diagnóstico precoce vai ser ter condições de melhor êxito, né? Quando a doença já está
avançada o que pode ser feito vai cada vez mais diminuindo, mas sempre há o que fazer. E quanto mais precoce esse diagnóstico for feito, mais chance do paciente conseguir fazer com que ela evolua de uma forma mais lenta. Né? E para aqueles que ainda não têm sintomas de esquecimento, é sempre bom ter hábitos saudáveis de saúde, né? Cessar o tabagismo, cessar o álcool, fazer atividade física, ter uma mente ativa, né? Estar sempre buscando aprender coisas novas, ter uma interação social, cuidar, né, da mente, cuidar do espírito também, ter uma vida espiritual também, né? E cuidar das doenças crônicas, os hipertensos, os diabéticos, tentar manter sempre suas taxas controladas, pois e essas doenças também, quando não controladas, podem evoluir também com doença de Alzheimer, do AVCs, infartos, que também vão causar problemas de esquecimento. Feito. Para a gente finalizar, doutora, qual a importância de campanhas como essa, como a do Fevereiro Roxo, que trata do mal de Alzheimer? É de fato campanhas necessárias para a conscientização e reforçar, como você mesmo disse, a prevenção? Sim, sem dúvidas, né? A gente precisa de conhecimento, precisa de informação para que as pessoas estejam atentos ao que pode ser um sinal de alarme, né? E a partir disso procurar fazer avaliações médicas e sem o conhecimento vai ficar mais difícil dessa pessoa se atentar que as questões de esquecimento, né, as mudanças de comportamento pode ser sim uma doença e não apenas causados pelo envelhecimento e que é esperado para todas as pessoas e que não tem nada para fazer por isso. Não, existe sim o que ser feito, é importante ter um diagnóstico e por meio dessas campanhas nós conseguimos conscientizar e levar informações para o maior número de pessoas. Perfeito. Conversamos então ao vivo por meio de videoconferência com a doutora Ayla Albuquerque, que é geriatra, nos ajudou a entender um pouco mais sobre o mal de Alzheimer, que faz parte da campanha Fevereiro Roxo e Laranja, que está acontecendo em diversas partes do país. Doutora Ayla, muito obrigado pela sua participação, foi totalmente esclarecedora e a gente deseja a você uma ótima semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde.